It's been an emotional season. We faced some pretty big decisions. Buying Dominion scared me, but it looks like this purchase was worth it. A alegação que não deveria ter existido. A manhã em que a descoberta foi feita não pareceu o início de nada de extraordinário. Estava fria, metálica e ligeiramente indiferente, como o Yukon por vezes recebe até os mineiros mais experientes. Um sol pálido pairava acima da linha das árvores, demasiado fraco para derreter a geada que se agarrava ao chão. O vento trazia o aroma familiar de pinheiros, gasóleo e água do rio ao longe. Nada naquela manhã sugeria que Parker Schnabel estivesse prestes a entrar no capítulo mais importante da sua carreira mineira. Parker já tinha visto mais jazidas do que a maioria dos mineiros com o dobro da sua idade. Algumas eram promissoras, outras estavam condenadas ao fracasso ainda antes da primeira pá tocar no solo. Esta não se enquadrava em nenhuma das duas categorias. Estava escondida num vale estreito que os mapas antigos mal mencionavam. Um riacho fino corria ao lado, mais decorativo do que útil, serpenteando entre rochas que pareciam obstinadas e ancestrais. De acordo com os relatórios geológicos, o terreno era, na melhor das hipóteses, pouco produtivo e, na pior, deserto. O tipo de terreno do qual um mineiro inteligente se afastaria, enquanto um desesperado arriscaria. No entanto, Parker não era desesperado nem imprudente. Tinha uma razão para estar ali. Algo nas imagens de satélite, algo nas amostras de solo, algo na forma como o vale parecia intocado, como se estivesse à espera de alguém suficientemente ousado ou tolo para lhe escavar as entranhas. Quando saiu da carrinha de caixa aberta, nesta manhã, parou. Não porque viu algo invulgar, mas porque sentiu algo, uma quietude pesada no ar, uma estranheza que não conseguia nomear. Lembrou-lhe a primeira vez que pisou a lendária propriedade do seu avô John, um lugar onde minas de pepitas de ouro, um puxão instintivo, um aviso sussurrado, convite. Rick Ness estava ao seu lado, com as mãos enfiadas nos bolsos do casaco. Observava o vale com um ceticismo cauteloso. Tinha avisado Parker de que a concessão era um risco que poderia esgotar os recursos mais rapidamente do que produzir ouro. Mas também sabia que não devia subestimar os instintos de Parker. Já haviam realizado o impossível antes. Já tinham superado contratempos que afundariam equipas menos capazes. Ainda assim, esta afirmação incomodou-o. Mitch Blaschke chegou alguns minutos depois, seguido pelo ruído de uma escavadora em ralenti. Saiu da cabine com a sua confiança habitual. Olhou em redor, inspecionando o terreno, catalogando os obstáculos, o solo irregular, o permafrost denso, as paredes estreitas do vale. Era o tipo de terreno que punia os erros rapidamente. Deveria ter sido apenas mais uma missão de reconhecimento comum. Alguns testes, algumas amostras, uma decisão tomada à hora de almoço, mas uma hora depois do início do trabalho, algo mudou. Tudo começou quando os dentes da escavadora rasparam em algo demasiado liso, demasiado áspero. Não era rocha, nem madeira enterrada. O som ecoou estranhamente pelo vale. Agudo e oco. Parker levantou a cabeça. Faça isso de novo, disse. Mitch baixou o balde. Os dentes de metal atingiram o mesmo ponto, produzindo esse mesmo risco antinatural. Parker sentiu o pulso acelerar. Deu um passo em frente, agachando-se junto do corte recente no chão. Sob a terra remexida, existia um objeto moldado com um propósito. A sua superfície estava coberta por camadas de sujidade e gelo, mas estava inegavelmente construída. Rick aproximou-se lentamente, com a expressão tensa. Sabia que os mineiros encontravam por vezes equipamentos antigos, cavas abandonadas e marcos de demarcação esquecidos. Mas isto era diferente. Algo que não pertencia a um vale remoto intocado pela história da mineração. Mitch inclinou-se para a frente. O que acha que é? Parker não respondeu. Ele removeu mais terra. A superfície abaixo revelou-se um cinzento baço e discreto, metálico e frio. Traçou a borda com a luva, e esta estendia-se mais do que o esperado, muito para além do que seria possível para um simples objeto. Rick soltou o ar, uma longa e cuidadosa respiração. Isto não é normal. Ninguém falou durante vários segundos. O vale pareceu silenciar à volta deles, como se estivesse a ouvir. Parker ficou de pé. Os seus pensamentos percorriam as possibilidades, cada uma mais improvável que a anterior. O Yukon guardava muitos segredos. Acampamentos mineiros perdidos, máquinas abandonadas engolidas pela lama e pela neve, até vestígios de antigas expedições que desapareceram na região selvagem. Mas este objeto estava enterrado demasiado fundo e de forma tão limpa, selado sob camadas que sugeriam uma idade muito superior ao último século. Virou-se para a tripulação. Escavamos em redor, lenta e cuidadosamente.
Não houve hesitação. O que quer que estivesse debaixo da terra exigia atenção. Os seus movimentos passaram da rotina à precisão, quase cirúrgica. Cada balde de terra remexida revelava mais da superfície curva do objeto. Cada centímetro exposto aprofundava o mistério. Por volta do meio da manhã, a coisa era inegavelmente grande, muito maior do que esperavam. Estendia-se sob o solo como a espinha dorsal de algo manufaturado, mas ancestral. Emergiam formas de metal frio, umas lisas, outras com ranhuras, todas estranhas. Rick deu um passo atrás, esfregando o lado da cara. Nunca ninguém trabalhou esta terra. Como é que isto podia estar aqui? Parker não respondeu. A sua mente insistia em regressar ao mesmo pensamento perturbador. Algo fora ali enterrado deliberadamente, escondido sob tanta terra que só o tempo e a erosão acabariam por revelá-lo. No entanto, permanecera intocado até aquele momento, como se alguém, há muito tempo, soube que só um mineiro suficientemente obcecado para perseguir um potencial invisível seria capaz de o encontrar. A descoberta espalhou-se pela tripulação com uma tensão que parecia eletricidade. Trocaram olhares não de medo, mas com a expectativa que antecede revelações que mudam vidas. O Yukon já lhes tinha dado ouro antes. Ela dera-lhes riqueza, exaustão, triunfo, desgosto, mas nunca lhes dera isto. Ao meio-dia, o céu escureceu sob nuvens carregadas. A neve começou a cair em espirais lentas, suaves, mas persistentes. O vale ficou mais frio, mais silencioso. A parte descoberta do objeto brilhava fracamente sob os flocos, como se despertasse de um longo sono. Parker olhou fixamente para aquilo, sentindo um peso instalar-se no seu peito, uma constatação que ainda não queria verbalizar. O que quer que tivessem descoberto naquela zona esquecida não mudaria apenas a estação do ano. Mudaria a compreensão que tinham da Terra, da sua história e das forças que a moldaram muito antes de qualquer mineiro ali pisar. Algo impossível estava soterrado sob este vale, e agora ansiava por ser encontrado. O desenterramento. A tempestade que se abateu sobre o vale não afastou a equipa. Em vez disso, intensificou o seu foco. A queda de neve abafou todos os sons e conferiu ao local da escavação uma quietude sinistra, como se a própria natureza quisesse abafar o que estava a acontecer. O pênis de Parker movia-se de um lado para o outro da cratera, observando o metal exposto a emergir centímetro a centímetro. Ele já não estava atrás de ouro. Estava atrás da verdade. E essa procura sempre fora muito mais complicada do que extrair ouro. O frio cortava o ar à sua volta, mas nenhum dos homens parecia senti-lo mais. Mitch Blaschke ajustava a escavadora com uma precisão delicada, tratando o solo como um cirurgião que se aproximava de uma cavidade torácica. Cada escavação removia séculos de solo que mantinham o objeto selado em completo silêncio. Quanto mais revelavam, mais claro se tornava que não se tratava de um fragmento ou sucata descartada. A estrutura sob elas curvava-se e estratificava-se com uma complexidade que só poderia surgir de uma engenharia meticulosa. Rick Ness acompanhava Parker de perto, a sua respiração formando nuvens enquanto examinava cada superfície recém-exposta. A tensão em redor da vala de escavação aumentava, quase palpável. À meio da tarde, a equipa tinha removido terra suficiente para ver toda a superfície superior do objeto. Era mais comprido do que qualquer um deles imaginava inicialmente, quase do tamanho de uma pequena cabana. O seu metal era espesso, sem emendas e muito mais avançado do que qualquer era de mineração conhecida no Yukon. Sem gravações, sem números de série, sem nada que sugerisse a propriedade humana. Foi a ausência de explicações que mais os incomodou. O Yukon guardava relíquias de mineiros esquecidos, mas nunca nada que se assemelhasse à precisão daquele trabalho artesanal. Parker sentiu os pelos dos braços arrepiarem-se, apesar do casaco pesado. "Acha que é uma máquina?" perguntou finalmente Mitch, quebrando o longo silêncio que pairava sobre o vale. O seu tom não demonstrava certeza, apenas uma curiosidade inquieta. A palavra máquina parecia demasiado simples, demasiado familiar, para o que estava diante deles. Rick aproximou-se e bateu levemente no metal com um martelo. O som que ecoou foi profundo e ressonante, como se o objeto fosse oco por dentro, ou contivesse algo no seu interior. Os três homens trocaram um olhar lento e ponderado. Fosse o que aquilo fosse, não era para ser descoberto por acaso, e esta constatação mudou tudo. Parker tirou uma luva e colocou a mão nua sobre o metal. Estava mais frio que o chão em redor, de uma forma anormal. A diferença de temperatura fez com que retirasse instintivamente a mão antes de se obrigar a tocá-la novamente. Não se tratava de oxidação natural, nem de arrefecimento ambiental típico.
O frio emanava do próprio objeto, como se este nunca se tivesse aquecido com as estações do ano. Rick observou atentamente a reação de Parker. Ele conhecia aquele olhar. No momento em que Parker pressentiu algo para além da lógica, no momento em que o instinto se sobrepôs à razão, foi o momento em que a sua temporada mudou de rumo. Eles ampliaram a escavação. Mais membros da equipa chegaram ao local, atraídos por conversas via rádio com um tom que nenhum deles tinha ouvido antes. A curiosidade venceu o cansaço. Os homens trabalhavam metodicamente na neve rodopiante e, à medida que removiam mais uma camada de terra, uma série de articulações entrelaçadas surgiam na lateral do objeto. Não eram fissuras causadas pelo tempo ou por danos. Eram detalhes projetados, intricados e intencionais. Mitch agachou-se, passando um dedo enluvado ao longo de uma das costuras. Era impecável, confeccionada com uma precisão que nenhuma oficina rústica conseguiria produzir. Oficina. A pergunta tornou-se inevitável. Qual é a idade disso? E, mais importante, quem o colocou lá? Os registros de satélite não mostraram nenhuma escavação anterior. Os dados geológicos revelaram a composição intocada do solo. Segundo todos os critérios mensuráveis, o objeto não deveria existir sob aquele vale. A impossibilidade da descoberta tornava-se cada vez mais evidente a cada centímetro exposto. Parker permaneceu em silêncio à beira da cratera, estudando o padrão das fissuras. Reconhecia o trabalho artesanal quando o via, fosse ele fruto de maquinaria pesada ou de ouro cuidadosamente fundido. Mas aquele desenho era algo que ele nunca tinha visto. A neve continuava a cair em espirais lentas e hipnóticas, adensando-se em redor da cratera. O metal exposto brilhava sob a luz tênue do dia, criando uma imagem quase cinematográfica. Rick deu um passo em frente, afastando a neve solta para revelar um símbolo gravado na superfície. Era tênue, desgastado pelo tempo, mas inegavelmente intencional. Uma marcação circular com linhas que se cruzavam. Nenhum deles a reconheceu. Nenhum deles deu um palpite. Até falar demasiado alto parecia errado. Como se qualquer palavra descuidada pudesse quebrar o frágil mistério que florescia à sua volta. Parker inspirou lentamente, a respiração tremendo ligeiramente. Precisamos de abri-lo, disse. A sua voz era calma, mas a decisão era séria. Mitch e Rick trocaram um olhar. Eles compreendiam os riscos. Ninguém fazia a mínima ideia do que estava lá dentro, ou do que a abertura do objeto poderia desencadear. Mas a lógica da mineração nunca se aplicara a momentos como aquele. Exploração, descoberta, curiosidade, medo e adrenalina fundiram-se numa única compulsão que nenhum deles conseguia ignorar. O Yukon nunca lhes tinha apresentado uma escolha tão profunda. Enquanto preparavam as ferramentas de corte e mediam os pontos de acesso seguros, o vale parecia fechar-se à sua volta. A neve engrossava, tingindo o mundo de branco, enquanto a superfície metálica do objeto permanecia intocada, num contraste estranho, quase desafiante. Todos os homens que trabalhavam no local sentiram a mesma mudança, a mesma expectativa crescente. A descoberta já não parecia um acidente. Parecia o desvendar de um segredo que esperara demasiado tempo. O vento pareceu silenciar quando as primeiras faíscas do maçarico iluminaram o céu que escurecia. Já não eram mineiros descobrindo ouro. Eram testemunhas de algo enterrado com propósito, algo mais antigo do que os seus mapas indicavam, algo que mudaria o rumo de toda a temporada. E no instante em que a ferramenta de corte tocou no metal, tudo o que pensavam saber sobre aquela terra começou a ruir. A abertura, o primeiro corte no metal, pareceu uma violação. Faíscas espalharam-se pela neve, enquanto o maçarico traçava uma linha precisa ao longo de uma das fendas. A equipa observava num silêncio tenso, os rostos iluminados por flashes de luz alaranjada que tremeluziam contra as paredes do vale. Parker Schnabel estava mais perto, os braços cruzados firmemente. Todos os músculos do corpo estavam tensos. O metal resistiu ao maçarico durante mais tempo do que o aço deveria. Foi necessário um calor intenso e uma pressão constante até que finalmente amolecesse, emitindo um som profundo que fazia lembrar um gemido há muito tempo preso debaixo da terra. No instante em que cedeu, todos os homens sentiram um arrepio instintivo. Mitch Blaschke controlava o maçarico com mãos firmes, embora admitisse a si próprio que nunca tinha trabalhado em nada que parecesse tão vivo. O metal não se comportava como algo enferrujado ou deteriorado. Estava intacto, forte, preservado pelo seu enterro em vez de danificado por ele. À medida que o corte se adensava, um vapor tênue escapava, enrolando-se para cima em finos filamentos brancos antes de se dissolver no ar frio. Rick Ness recuou nervosamente, observando a névoa a dissipar-se.
Não havia cheiro, nem calor, apenas uma quietude antinatural que fez toda a equipa suster a respiração. Quando o primeiro painel se soltou, prenderam correntes para o içar. A escavadora apertou o cabo e levantou lentamente a laje da superfície. A neve deslizou pelas bordas à medida que subia, revelando o interior oco por baixo. Não havia ouro, nem equipamento esquecido, nem vestígios de qualquer tecnologia familiar. Em vez disso, uma câmara estendia-se sob o exterior metálico, escura e simétrica, com as paredes revestidas por estruturas caneladas que faziam lembrar uma fusão entre as máquinas e a arquitetura. A precisão era impecável. Não era algo aleatório, nem estava danificado pelo tempo. A câmara parecia ter sido selada por alguém há séculos. Parker debruçou-se sobre a borda com uma lanterna. O feixe de luz cortou a escuridão e atingiu algo no fundo da câmara. Era pequeno, parcialmente envolto em sedimentos que se tinham infiltrado por fendas microscópicas ao longo dos anos. Semicerrou os olhos, ajustando o ângulo da luz. A forma não se assemelhava a uma ferramenta, nem a qualquer formação natural. Era compacta, aproximadamente esférica, e apresentava as mesmas marcas gravadas que tinham visto no metal exterior. Cada símbolo parecia ter sido disposto com um propósito. O objeto parecia vibrar sob o feixe de luz da lanterna, embora Parker não conseguisse distinguir se era real ou um efeito da adrenalina. Rick desceu primeiro, impulsionado por uma mistura de coragem e curiosidade imprudente. As suas botas afundaram-se ligeiramente no sedimento macio do interior, abafadas em comparação com o solo congelado acima. Aproximou-se do objeto esférico com cautela. Quando estendeu a mão e lhe tocou, recuou bruscamente, surpreendido. Era Quint. Não o calor residual de uma máquina, mas algo constante, quase como o calor de um coração, um calor que não deveria existir numa câmara selada enterrada sob o permafrost. A descoberta perturbou-o de uma forma que parecia primitiva, atingindo-o mais profundamente do que a lógica ou a ciência poderiam explicar. Mitch e Parker juntaram-se a ele na câmara. Juntos, ergueram o objeto, que pesava menos do que o esperado, como se fosse parcialmente oco ou feito de um material mais leve do que o metal. Parker segurou o objeto com as duas mãos, estudando as linhas gravadas que espiralavam pela sua superfície. Nenhuma das marcas correspondia a qualquer língua conhecida, mas havia nelas um ritmo, um fluxo deliberado que sugeria comunicação em vez de decoração. Ao rodar ligeiramente o objeto, as linhas captaram a luz e brilharam fracamente. Por um instante, pareceu quase pulsar. E se isto for mais antigo do que a mineração humana no Yukon? Sussurrou Rick. A sua voz era firme, mas por baixo dela havia um tremor. Todos sabiam que aquela pergunta era perigosa, mas não podia ser ignorada. A estrutura em que se encontravam era incrivelmente antiga. A estratificação do solo, por si só, sugeria que tinha sido enterrada muito antes dos registros de atividade na região. No entanto, a tecnologia era demasiado avançada para os primeiros exploradores e demasiado precisa para as máquinas experimentais abandonadas. As suas mentes procuravam explicações, mas todas as hipóteses se dissipavam perante as evidências ao seu redor. Parker sentiu algo mexer-se sob a palma da mão. Não se tratava de movimento, mas de uma sensação como pressão vinda do interior da esfera, uma vibração suave. Colocou-a delicadamente no chão da câmara e deu um passo atrás, com os olhos arregalados. A esfera permaneceu imóvel, silenciosa, mas o momento pairou entre eles como um aviso. Mitch agachou-se ao lado, procurando interruptores ou mecanismos, mas a superfície era lisa, exceto pelas marcações gravadas. Tinha reparado quase todas as máquinas imagináveis ao longo da sua carreira, e nada do que encontrara o preparara para o material ou para o design daquele objeto. A câmara ficou mais fria. A fenda aberta na parte superior permitia a entrada de vento exterior, transportando flocos de neve que derretiam instantaneamente ao tocar na superfície quente da esfera. Cada floco deixava um minúsculo rastro de vapor que se enrolava para cima como fumo. O contraste visual tornava a descoberta ainda mais surreal. Rick afastou-se, lançando olhares nervosos para os cantos escuros da câmara. Uma sensação crescia no seu peito. A sensação de que não estavam simplesmente a desvendar a história, mas sim a invadir algo que não lhes pertencia. Parker expirou lentamente. Compreendeu a gravidade do momento. Aquilo não era ouro. Aquilo não era maquinaria. Aquilo era algo enterrado com uma intenção que ia para além da mineração ou da mera sobrevivência. Imaginou o avô ao seu lado, oferecendo uma observação calma e ponderada, lembrando-lhe que a Terra guarda sempre mais histórias do que qualquer homem poderia alguma vez desvendar. Mas esta história era diferente.
Esta história dava a impressão de que a Terra escondia uma verdade tão profunda que nem as lendas do Yukon a tinham mencionado. Os 3 homens permaneceram na câmara durante vários e longos instantes, ouvindo o silêncio à sua volta. O objeto estava no centro, quente e imóvel. A neve continuava a cair da fenda aberta acima, cada floco desaparecendo instantaneamente ao tocar na esfera. O gotejar rítmico da neve derretida ecoava fracamente, misturando-se com a sua respiração irregular. O que jazia sob aquele vale não era um acidente. Era uma mensagem, um resquício, uma relíquia, ou talvez algo ainda à espera de despertar. Ninguém falou. Ninguém precisava. Todos compreendiam a mesma verdade. Tinham aberto a câmara e agora precisavam de decidir se levavam a esfera consigo. A esfera que mudaria tudo. A decisão de retirar a esfera da câmara exigiu mais do que curiosidade. Exigiu um nível de coragem que nenhum deles tinha previsto precisar ao iniciar o dia. A neve rodopiava pela abertura acima do fosso, enquanto se debatiam em vozes tensas e ponderadas, cada homem avaliando as implicações de perturbar algo que parecia antigo, deliberado e profundamente deslocado. Parker Schnabel compreendeu a magnitude do que tinham descoberto e reconheceu silenciosamente que aquele momento transcendia os limites da mineração. Tocava algo mais antigo do que a história do Yukon, talvez mais antigo até do que a própria compreensão que tinham daquela terra. Levar a esfera parecia imprudente, mas deixá-la para trás era como abandonar a única pista que tinham para desvendar um mistério que agora os envolvia a todos. Rickness argumentou que deveriam alertar os especialistas, não por medo, mas por uma profunda consciência de que o que tinham encontrado não se assemelhava a nenhuma tecnologia ou artefacto conhecido. Sabia que, assim que uma descoberta desta magnitude chegasse ao mundo exterior, as autoridades invadiriam o vale e retirariam qualquer controle que a equipa ainda tivesse. Esta perda de autonomia perturbava-o mais do que qualquer coisa que a esfera pudesse conter. Mitch Blaschka, sempre pragmático, observava as paredes da câmara e as marcações da esfera com o olhar de um mecânico. Acreditava que, se movessem o objeto com cuidado e precisão, poderiam pelo menos trazê-lo para um ambiente controlado onde pudessem examiná-lo sem o peso esmagador do clima e da escuridão. A discussão intensificou-se sem chegar a uma conclusão, até que Parker se adiantou e fez a escolha que nenhum deles ousou verbalizar. Levariam a esfera para o acampamento e manteriam a descoberta em segredo até compreenderem com o que estavam a lidar. Foi uma decisão decisiva, tomada com a confiança que guiara muitos dos sucessos anteriores de Parker, embora por detrás dessa confiança houvesse uma pontada de apreensão que não passou despercebida aos outros. Quando Parker ergueu a esfera mais uma vez, a vibração interior percorreu as suas palmas como um súbito bater de coração. Foi o suficiente para o deter por um instante. Tempo suficiente para Rick e Mitch trocarem um olhar inquieto. Envolveram a esfera firmemente num material protetor espesso, sobrepondo-o até que nenhuma parte do metal exposto fosse visível. Embora mesmo através do isolamento o calor irradiasse constantemente. Parecia antinatural no ar gélido, como uma pequena fonte de vida que se recusava a extinguir. A subida para fora da escavação revelou-se difícil, pois a neve engrossava, tornando o chão escorregadio e o ar pesado com a neve que se acumulava. O trenó que usavam para transportar a esfera abriu um caminho estreito na neve cada vez mais profunda, os seus patins deixando sulcos gêmeos iluminados pelos faróis e pelo brilho suave do acampamento à distância. O vale à sua volta parecia estranhamente silencioso, como se a terra sustivesse a respiração, enquanto os observava a carregar algo que não via à superfície há um tempo inimaginável. Pequenas espirais de vapor subiam do isolamento do trenó, enquanto a esfera derretia a neve ao contato, deixando rastros em fios rodopiantes que pareciam cintilar na escuridão. Cada homem permanecia alerta, esperando que a esfera se movesse ou emitisse algum som, embora permanecesse silenciosa, exceto pelo ligeiro calor que pulsava através da proteção. Quando finalmente chegaram ao acampamento, os holofotes familiares projetavam longas sombras sobre as máquinas, os tambores de combustível e as passarelas de metal, mas o acampamento já não parecia um lugar construído para o trabalho comum. Parecia uma fronteira entre o conhecido e o desconhecido, um abrigo frágil contra uma descoberta demasiado grande para a sua imaginação. Parker ordenou que a esfera fosse transferida para o contentor seguro da oficina, onde as ferramentas estavam dispostas em filas organizadas e o ar cheirava a óleo e a terra congelada.
A familiaridade do espaço oferecia uma pequena sensação de conforto, mas apenas por um breve momento. Assim que a esfera foi desembrulhada, o brilho delicado das suas marcações gravadas começou a mudar sob a luz artificial. O tênue brilho prateado reagia quase ritmicamente, intensificando-se à medida que Parker se aproximava e diminuindo ligeiramente quando se afastava, como se o estivesse a seguir com uma inteligência silenciosa. Os três homens estudaram as marcas cintilantes com crescente inquietação, cada um tentando racionalizar o que viam. Mitch sugeriu que o material poderia reagir a diferenças de temperatura ou frequências de luz específicas, mas Rick afastou esta explicação assim que o brilho se intensificou quando Parker tocou diretamente na esfera. No instante em que os seus dedos roçaram a superfície gravada, uma suave onda de luz prateada percorreu as marcações, formando círculos concêntricos que pulsavam para fora a intervalos lentos, quase deliberados. Mitch deu um passo atrás, inspirando profundamente. Rick, instintivamente, estendeu a mão para uma chave inglesa por hábito, mas parou abruptamente, apercebendo-se do absurdo de utilizar uma ferramenta em algo tão claramente para além da mecânica convencional. A oficina, que normalmente transmitia uma sensação de ancoragem e praticidade, parecia agora vulnerável, como se as suas paredes fossem demasiado finas para conter o que quer que tivessem despertado. Depois a vibração recomeçou, mais forte e definida. Ela ressoava pelo chão da oficina, zumbindo sob as botas com uma frequência constante que parecia perturbadoramente viva. Nenhum deles falou durante a vibração, cada homem imóvel, tomado por um misto de medo e fascínio. A esfera respondia à sua presença com uma precisão que desafiava todas as regras de engenharia que conheciam. A vibração durou mais tempo do que antes, aumentando de intensidade, até atingir um ritmo perfeitamente constante que ressoava nos seus ossos. Quando finalmente parou, o silêncio abrupto deixou-lhe os ouvidos a zumbir, como se a ausência de som fosse mais alta do que a própria vibração. O brilho voltou ao seu tênue fulgor original, deixando a esfera com o mesmo aspecto, embora nenhum deles acreditasse por um instante que tivesse regressado a um estado dormente. Parker sentiu um peso instalar-se dentro de si, não de culpa ou medo, mas de reconhecimento. Tinham cruzado um limiar no momento em que abriram aquela câmara, movendo a esfera, tocando-a, observando a sua reação. Tudo confirmava uma verdade que ainda não ousavam articular. Aquilo não era uma relíquia de garimpeiros ou uma máquina esquecida. Aquilo era algo enterrado intencionalmente, preservado ao longo do tempo e responsivo de uma forma que sugeria consciência em vez de função. Rick quebrou primeiro o silêncio, com a voz baixa e cautelosa, questionando se a esfera não teria desejado ser encontrada. Mitch contrapôs, preocupado com a possibilidade de ela ter desejado permanecer oculta. As interpretações conflituosas pairavam no ar, alimentando uma inquietação que crescia a cada instante. Parker olhava para a esfera com um misto de admiração e temor, pressentindo que a estação tinha entrado num território para o qual nenhum deles estava preparado. O Yukon dera-lhes ouro, desafios, triunfos e desilusões, mas nunca lhes dera algo que parecesse vivo. Percebeu que, qualquer que fosse o significado da esfera, esta fazia agora parte da sua história. E quer estivessem preparados para as consequências ou não, tinham-na trazido à luz, e ela respondera numa linguagem que nenhum deles compreendia. E enquanto Parker contemplava as marcas fracamente brilhantes, tinha a certeza de apenas uma coisa. A esfera ainda não tinha terminado de responder, nem de longe. À noite, a esfera despertou. A noite caiu pesadamente sobre o acampamento no Yukon, trago consigo uma quietude que parecia antinatural, mesmo para aquele remoto trecho de natureza selvagem. O vento, que normalmente sussurrava entre os pinheiros com dedos inquietos, tinha cessado por completo, deixando o ar denso e suspenso. Dentro do contentor da oficina, o desenho permanecia no centro da sala como uma sentinela silenciosa, as suas marcas tênues, mas persistentes, sob as luzes fluorescentes. Parker Schnabel permaneceu acordado muito depois de os outros terem recolhido os seus beliches. Não conseguia afastar a sensação de que a descoberta tinha alterado algo invisível no ar, como se tivessem atravessado para um território onde os instintos humanos falhavam e os segredos ancestrais da Terra observavam silenciosamente na escuridão. A sua mente repetia o brilho, a vibração e o calor com uma tensão que se recusava a ceder. Já passava da meia-noite quando ocorreu a primeira mudança. Parker estava a rever dados do solo numa tentativa tímida de se ancorar à rotina quando um zumbido grave começou a emanar da esfera.
Era subtil a princípio, uma ligeira vibração que percorria a superfície da mesa de metal. Ergueu o olhar lentamente, quase com medo de confirmar o que já sentia debaixo dos pés. A esfera pulsava com uma luz suave e constante que iluminava a oficina em ondas delicadas. Cada pulso projetava longas sombras pelas paredes, transformando ferramentas comuns em silhuetas imponentes. Parker inspirou profundamente e aproximou-se, o ar à sua volta aquecendo-se em incrementos delicados, como se a esfera reconhecesse a sua presença mais uma vez. Instintivamente, levou a mão ao rádio, mas hesitou antes de chamar os outros. O pulso tornou-se mais brilhante, expandindo-se num amplo brilho que inundava a oficina como uma maré de prata pálida. Quando Parker tocou na superfície, a esfera respondeu instantaneamente. Os padrões no seu exterior rearranjando-se num movimento fluido que desafiava tudo o que ele entendia sobre matéria sólida. As marcas moviam-se como tinta que se espalhava na água, formando novos símbolos mais nítidos, mais intrincados, como se estivessem a refinar numa linguagem feita para ser vista. Parker cambaleou para trás, em choque, com o coração a bater-lhe forte nos ouvidos. Não havia explicação mecânica para o que estava a testemunhar. Parecia vivo, deliberado, quase comunicativo, e por um instante temeu que voltar a tocar-lhe pudesse desencadear algo irreversível. Mesmo assim, não conseguia desviar o olhar. Minutos depois, Rick Ness irrompeu na oficina, atraído pelo brilho sobrenatural que se escapava pela pequena janela de ventilação. A sua expressão gelou ao ver a esfera, os seus padrões dançando pela superfície em movimentos espirais constantes. Mitch chegou segundos depois de Rick, ofegante e de olhos arregalados. Os três homens formaram um triângulo em torno do objeto, observando os símbolos em constante mudança, com uma reverência geralmente reservada a fenômenos muito para além da compreensão humana. O brilho intensificou-se até encher toda a oficina com uma luz prateada. As paredes pareciam vibrar suavemente e o ar pulsava como se estivesse em ritmo com as batidas internas da esfera. Cada homem sentiu a vibração no peito, uma ressonância que parecia ignorar por completo o som e viajar diretamente para os ossos. Depois, sem aviso, a esfera projetou um fino feixe de luz para cima. Era estreito e perfeitamente direito, cortando o ar com uma precisão silenciosa que parecia quase cirúrgica. O feixe de luz atingiu o teto da oficina e espalhou-se num padrão circular, como se estivesse a digitalizar ou a mapear o espaço acima. Os três homens permaneceram em silêncio, cada um paralisado por um misto de medo e espanto. Nenhum deles ousou mover-se. Mesmo quando o feixe de luz brilhou, diminuiu, voltou a brilhar e, depois, desapareceu abruptamente. O brilho na superfície da esfera diminuiu instantaneamente, voltando a reduzir-se a tênues linhas prateadas que voltaram à sua configuração original. As vibrações cessaram. O calor dissipou-se. A oficina voltou a arrefecer, restando apenas o zumbido do gerador do lado de fora para os lembrar que ainda estavam em terreno familiar. O silêncio que se seguiu pareceu mais pesado do que o próprio fenômeno. Mitch esfregou as mãos, mais por choque do que por frio, enquanto Rick estudava a esfera com uma expressão conflituosa que misturava medo, admiração e um estranho sentido de responsabilidade. Parker, porém, encarou a esfera com algo mais profundo. Sentiu as consequências daquele momento de uma forma que atravessou os seus instintos. A esfera não tinha apresentado defeito. Não tinha reagido ao acaso. Demonstrara capacidade, consciência e propósito. Mostrara-lhes um vislumbre de algo muito mais antigo e muito mais inteligente do que qualquer coisa enterrada durante séculos deveria possuir. E essa verdade penetrou em Parker com o peso inconfundível do destino. Debateram até altas horas da madrugada, com as vozes baixas e tensas enquanto tentavam perceber o que tinham presenciado. Rick sugeriu que parassem completamente de tocar na esfera e considerassem enterrá-la novamente antes que a situação se descontrolasse. Mitch, embora abalado, argumentou que não tinham descoberto um perigo, mas sim uma possibilidade. Uma relíquia que poderia revelar algo de extraordinário sobre a história daquela terra ou até mesmo do mundo. Parker ouviu, dividido entre a cautela e a curiosidade, sabendo que qualquer um dos caminhos acarretaria consequências que ainda não conseguiam medir. No final, concordaram apenas numa coisa. Ninguém, fora da sua tripulação imediata, poderia saber o que tinha acontecido. Ainda não. Não até que compreendessem a dimensão do problema.
À medida que o amanhecer despontava no horizonte, o primeiro raio de luz tocou a neve no exterior da oficina. A manhã do Yukon regressava com uma normalidade enganadora. Um lembrete silencioso de que o mundo para lá do acampamento permanecia alheio à descoberta que pulsava no seu centro. Parker abriu a porta da oficina e saiu para o ar frio, sentindo a sua nitidez limpar-lhe a mente. Atrás dele, a esfera permanecia imóvel mais uma vez, mas ele tinha a certeza de que era apenas uma questão de tempo até que se movesse. A Terra já lhes oferecera ouro muitas vezes, mas desta vez, oferecera-lhes algo mais. Uma mensagem, um mistério, uma responsabilidade muito maior do que qualquer concessão mineira. A esfera despertara, e qualquer que fosse a história que carregasse, estava agora irrevogavelmente ligada a Parker Schnabel, a sua tripulação e ao vale esquecido que a ocultara durante tanto tempo. O que Parker e a sua equipa descobriram não foi apenas uma relíquia, mas o início de um mistério que desafia tudo o que pensavam saber sobre o Yukon. Se quiser acompanhar a investigação mais aprofundada e as consequências desta descoberta, subscreva, goste e fique atento ao próximo capítulo.